Paz do Senhor. Hoje nós vamos discernir sobre os elementos da verdadeira fé em Jesus. Então, o que é uma verdadeira fé em Jesus? A fé salvadora, a fé que nos leva à salvação. Nesta pregação você vai entender o verdadeiro motivo pelo qual milhares de pessoas em todo o mundo têm sido enganadas, acreditando que possuem a verdadeira fé, quando na verdade o que elas têm é uma credulidade. Será que você faz parte desse grupo de pessoas? Eu vou te mostrar então, na luz da palavra de Deus, tá? Que a verdadeira fé em Cristo. Como você vai alcançá-la através de três simples elementos. Então, antes de nós começarmos, nós vamos falar o que não é fé. O que não é fé? Superstição não é fé, otimismo não é fé, pensamento positivo não é fé também. Então, experiências positivas não é fé. Muita gente diz, eu posso ter fé numa pedra. Não, isso não é fé. Biblicamente falando, não é fé. Então, superstição, em Isaías 65 diz na Bíblia que os israelitas acreditavam para uma safra boa e Deus teria que dar boa sorte. Então, essa sorte aí, eles acabaram perdendo as bênçãos de Deus por acreditar nessa sorte. O Brasil é um dos povos mais supersticiosos do mundo, pela diferença racial também, pelo sincretismo religioso, muitas misturas de religiões. Sincretismo quer dizer, que nem lá na África eles cultuavam um santo, um espírito X, e aqui no Brasil eles vieram cultuar os mesmos santos da Igreja Católica, mas maquiado desse X por trás desse santo. Então é sincretismo religioso, sincrético. Superstições foram criadas principalmente pelos nossos antepassados como forma de crendice popular, mas muitas dessas superstições acabaram por medo atrapalhando a vida das pessoas. Quando quebram um espelho, passa debaixo de uma escada, quantas vezes está andando no centro, ali tem uma escada e as pessoas pegam e desviam dela para não passar por baixo. Isso é superstição, que dá azar, que isso, que aquilo, nada disso. Sem contar sexta-feira 13 também, muitas pessoas acreditam que é um dia de fazer mal, um dia popular, né? E é o dia de Satanás, que ele pega e sai para fazer o mal nesse dia especialmente, sabe? Então, eles têm outras alternativas também na crendice, como andar com pé de coelho, com pé de coelho no chaveiro. Então muitas pessoas se apegam a essas crendices, mas nós que somos cristãos não devemos nos apegar a isso. Trevo de 4 folhas. Em Atos capítulo 14, versículo 15, diz que as pessoas supersticiosas da cidade de Listra deveriam se desviar dessas coisas vãs para o Deus vivente, para um Deus vivo, não coisas vãs e mortas que existiam nessa cidade. Então, superstição não é fé. Otimismo também, muitos pregam otimismo. Otimismo, o que é? Olhar o lado positivo das coisas. Mas diante dessas situações mais adversas, além de ser esperançoso e acreditar que tudo vai terminar bem, isso é uma situação de otimismo. É uma confissão otimista, que tudo vai dar certo, que tudo vai dar bem. Então, ser otimista é apenas conseguir ver esse lado positivo. Também não é fé. Pensamento positivo, muitos especialistas têm colocado esse sentimento também como única chave do ser humano para que ele precise colocar em prática para conseguir o que ele quer, através do pensamento positivo. É que nem as frases em para-choque de caminhão lá. Então, através de explicações baseadas em energia, magnetismo, holística, crença, que a mente do ser humano atua como um ímã, capaz de captar as coisas boas através do pensamento positivo. Também não é fé. Isso não se diz que é fé. Experiências positivas, ou vice-versa, porém esse conceito tira 100% a nossa dependência de Deus.
nós devemos ser totalmente dependentes de Deus. Então, cada vez que nós acreditamos nessas coisas que não provém de Deus, isso vem a nos atrapalhar a nossa fé. Então tem feito com que muitas pessoas tenham a ideia de que não precisam mais de Deus. Imagina, nós somos totalmente dependentes de Deus. Tudo que está aí, tudo que está acontecendo hoje em dia, nós somos dependentes de Deus. Nós acreditamos, nós temos fé que Deus nos livra a cada dia, passo a passo. Tudo que nós fizermos na nossa vida, Deus está de olho em nós. Então, as coisas boas, as coisas que nós vamos conseguir amanhã, são colheitas das coisas boas que nós fizemos no passado. Então, isso aí é uma experiência que nós temos com Deus, da nossa fé. Então, o que significa a fé realmente? A fé vem do latim, fide. Acontece quando a pessoa adere de forma incondicional a uma hipótese ou uma ideia, onde ela passa a considerar isso como sendo uma verdade, mesmo sem qualquer tipo de prova ou critério exato, mas apenas pela absoluta confiança depositada naquela ideia, somada à absoluta abstinência de dúvida, ou seja, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. A palavra fé se relaciona semanticamente com os verbos crer, acreditar, confiar, apostar. Embora esses últimos três não exprimam a necessidade do sentimento de fé, já que abrem parcialmente espaço para dúvidas. No entanto, se uma pessoa acredita, confia, aposta em algo, não necessariamente significa que ela tenha fé. Ela está esperando na sorte que algo bom aconteça. Então nós, irmãos, nós devemos ter fé em Jesus Cristo. Compreender a verdadeira fé em Jesus Cristo tem sido um grande desafio para muitas pessoas, até mesmo para alguns que já confessaram a Jesus Cristo como único, exclusivo, eterno e salvador para suas vidas. Quantas pessoas têm fé em algo que vai acontecer e acabam se frustrando e no fim acabam saindo da igreja? Então não tiveram a fé suficiente, não tiveram aquele amor a Deus suficiente ao ponto de permanecer, de aceitar o que Deus trouxe para a vida dela. Então muitas pessoas dizem que ter a verdadeira fé, quando na verdade elas possuem, é credulidade. Significa a tendência de acreditar em tudo aquilo que se lê, no que se ouve de outra pessoa, ingenuidade, simplicidade. Tanto que em certas religiões aí, depois que as pessoas vão embora, elas levam consigo rosa ungida, objetos ungidos, chaves ungidos, lenço, tijolinho, aliança de bijuteria, feita de bijuteria ungida lá na igreja para levar para casa, porque a pessoa já vai acreditando que aquilo ali vai abençoar a casa dela. Só que nada disso aí é bíblico, meu irmão. Tem que prestar atenção nisso, que nada disso é bíblico. Isso são coisas de teologias errôneas que existem em certas religiões, falsas igrejas que andam por aí, que assim que essas pessoas entenderem e saberem da Bíblia que isso é errado, elas vão sair dessa igreja, elas vão para uma igreja bíblica. E isso tem sido uma grande brecha para o surgimento desses falsos profetas, porque a pessoa leva aquela rosa para casa, vai acreditando que aquilo ali vai abençoar, e muitas vezes não abençoa, é pior ainda, tem um efeito inverso. Quando vê, dá mais briga ainda levando aquilo ali para casa, uma rosa ungida, um material ungido. Onde se viu isso aí? O verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Não é necessário nada para ser adorado. Não é necessário imagem de escultura, não é necessário rosas ungidas, objetos, chave ungida, nada disso, meu irmão. A própria Bíblia nos adverte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Está em Oséias 4:6. E tem sido diferente nos dias atuais? Não, é o que mais está acontecendo. Quantas vidas têm sido destruídas e enganadas pelo simples fato de não buscarem o verdadeiro conhecimento bíblico, a verdadeira fé. Então ouvem determinado ensinamento, acatam aquilo para si como sendo a única e verdade absoluta. Confiam em homens só porque eles possuem títulos de autoridade eclesiástica. Não é porque é um pastor de uma igreja, aí, um padre, que ele é dono da razão.
A razão verdadeira está na Bíblia. A Bíblia é o guia para as nossas vidas, é o guia para o nosso ministério, para tudo que fizermos dentro ou fora na igreja. E essas pessoas não dão o mínimo trabalho de procurar na Bíblia isso aí também. Se aquilo mesmo é verdade, se é mesmo daquele jeito, se é como eles falam. Então é difícil, a pessoa vai e acredita em tudo, tem fé, entre aspas, em tudo que eles falam. Mas na Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então só esse texto da Bíblia já mata de você ter fé em estátuas, em esculturas, em chaveirinhos, de achar que Deus vai te fazer algum favor através desses objetos. Não, é só Jesus que é o caminho, é só através de Jesus. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está em João capítulo 8, versículo 12. Se você andar com Jesus e usar a Bíblia para conhecer os seus ensinamentos, então você não andará mais em trevas, e sim em luz. Aí vai acabar as trevas na sua vida. As trevas, o que são na sua vida? A ignorância. A ignorância de não saber, de não procurar sobre a verdade bíblica. Prossiga por esse único caminho que pode conduzir à vida eterna, meu irmão. Tenha acesso total à verdade e seja livre de tudo isso aí. Liberto do pecado, das apostasias. Imagine em outras igrejas aí dizem que nós temos que determinar para Deus certas coisas. Determinar o quê? Quem somos nós para determinar alguma coisa para Deus? A Bíblia fala que cada um de nós somos trapos de imundícia. Nós não temos condições de determinar nada para Deus. Nesses dias atuais nós temos que dar graças ainda por estarmos vivos diante dessa situação global, por esse vírus andar por aí, tudo que está acontecendo na humanidade, e ainda nós estamos sendo protegidos pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor Jesus. É isso que nós temos que agradecer. Então faça como os crentes de Bereia, como fala na Bíblia, que foram chamados de nobres. Está em Atos capítulo 17. Eles examinavam dia após dia as Escrituras, para ver se a mensagem a qual ouviam realmente tinha ou não respaldo bíblico, se estava na Bíblia. Imagina nos tempos de Paulo ainda, do apóstolo Paulo, eles faziam isso. E hoje você ouve qualquer coisa que falam na TV, em Determinar, em Rosa Ungida, porque os canais de TV estão cheios dessas igrejas. As igrejas dos falsos profetas são as que mais cresceram, as que mais têm canais de TV. Então muito cuidado com o que você ouve na TV, com essas coisas da TV, que tudo é demônio, que tudo mal é demônio, que existe esse negócio de rosa ungida, de objeto ungido, que tem que determinar para Deus A ou B, em nome de Jesus eu determino. Nada disso, meu irmão. Faça como os crentes de Bereia, que examinavam a palavra dia após dia, as Escrituras, para ver se aquilo ali era certo ou não. Você já examinou as Escrituras? Já tentou ler alguma vez para ver se era certo alguma coisa da sua vida que aconteceu? Ou na igreja, algum aconselhamento, alguma coisa que aconteceu na igreja? Algo como transferência de unção de um para outro? Essas coisas tudo tem na Bíblia. Se é certo, se é errado. Eu não vou entrar no mérito aqui. Mas é isso aí que acontece. Hoje em dia é muito fácil os crentes ser enganados. Imagina as pessoas que não são crentes. Então, segundo a Bíblia, o que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então, firme fundamento. O primeiro grande passo para construir um edifício é um fundamento. Então eles pegam e cavam lá cada vez mais fundo para aquele edifício que é pesado aguentar e não cair. Então, para a sua vida ser firme na palavra de Deus, tem que existir um fundamento. Se alguém deseja levantar 5 andares, é preciso que esse fundamento suporte essa total estrutura dos 5 andares. Caso contrário, esse prédio vai cair. Firme fundamento pode ser definido como confiança, ter confiança. Se você deseja ter a verdadeira fé em Jesus Cristo, o primeiro grande passo é construir a sua casa, a vida, em um fundamento sólido, firme e inabalável. E a prova, o que é?
Quando alguém é levado perante um juiz para ser julgado, os advogados apresentam provas para então o juiz poder encerrar o caso, definindo o réu como culpado ou inocente. Prova é o mesmo que convicção, é uma convicção. Se você deseja ter a verdadeira fé em Jesus, o segundo passo é ter convicção, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 3. Então, meu irmão, tenha convicção da sua fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, esses 3 simples elementos que você fará, você vai conquistar essa verdadeira fé. O conhecimento. Nós temos que ter conhecimento, uma base, um fundamento. Para fazer essa base, esse fundamento do edifício, é preciso um engenheiro fazer uma faculdade, é preciso ter um conhecimento. Em relação à fé, isso não é diferente, você precisa conhecer e entender os fundamentos da fé. Então esse conhecimento você adquire onde? Esse conhecimento? Na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus é o autor da fé. E em outro texto diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus. Está em Romanos 10. Então é preciso conhecer Jesus Cristo, por isso a importância de ler e entender a Bíblia Sagrada. Então, um dos 3 elementos. Agora o segundo, a apropriação. De acordo com o dicionário, o termo significa o ato no qual o sujeito obtém posse de algo que não lhe pertencia, tornando-o próprio. Então Jesus fez a promessa ao seu povo e a partir do momento em que você o confessa como Salvador, você precisa apropriar-se dessas promessas. Pois a Bíblia diz que, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Está em Romanos capítulo 8, versículo 16. Também é preciso aceitar os seus ensinamentos, mesmo daqueles mais difíceis, como amar os nossos inimigos. Que é algo muito difícil, mas o cristão deve fazer. Então o segundo elemento é a apropriação e o terceiro elemento é o compromisso. Depois de conhecer e tomar posse das promessas e dos ensinamentos, o próximo passo é firmar um compromisso com o Senhor Jesus. Tem muita gente que vai na igreja um fim de semana, passa 2, 3 sem ir, não tem compromisso, não demonstra esse compromisso. Ah, mas eu oro em casa, mas eu faço tal coisa. Você tem que demonstrar publicamente também. Tanto que até pelo batismo, o batismo é um ato público de aceitação, é vestir a camiseta de Cristo, também ir numa congregação é um ato que Deus vê como você vestir a camiseta também, vestir essa camiseta de cristão, mostrando também para os outros que você é cristão, que você está congregando, colocando em prática os ensinamentos, levando uma vida de acordo com os princípios bíblicos. E na Bíblia fala que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Está em Hebreus 10. Então é necessário nós congregarmos, é necessário nós mantermos a nossa fé, agirmos a nossa fé. Cada vez que você se exclui da igreja, cada vez que você se afasta, até nesses momentos de pandemia agora, que está havendo menos cultos ou não está havendo cultos, tem que fazer algo para manter essa chama da fé acesa no seu coração. Então, meu irmão, nessa mensagem de fé nós vimos que para alcançar a verdadeira fé em Jesus, você precisa depositar o quê? A confiança nele. Além de firmar um compromisso de total dependência e ter convicção de que ele fará o melhor na sua vida, mesmo quando o melhor de Deus vai contra o nosso desejo. Muitas vezes o melhor de Deus não é o nosso melhor, mas temos que aceitar. Porque depositamos a nossa vida em Deus e a nossa vida é Ele que dirige. Afinal, isto é ser dependente de Deus, que é a dependência, mesmo sem entender o motivo, nós precisamos confiar em Suas palavras, pois Ele é onisciente e sabe o que faz. Deus sabe tudo o que faz na tua vida. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele continua sendo Deus. Não está na canção? A fé, ela não foca nas circunstâncias. Essa pregação sobre fé
fica também como um alerta para muitos cristãos que por algum motivo não têm conseguido dispor de tempo suficiente para estudar a palavra de Deus. Leia, estude, tire um tempo para a palavra de Deus. Então devemos tirar esse tempo. Diuturnamente temos que ter um tempo para Deus. Nós precisamos ler a Bíblia, precisamos orar, em cada vez que nos alimentarmos agradecer o alimento, tá? Então devemos atentar para tudo isso. Então devemos estar convictos dessas coisas, meu irmão. Olhe com os olhos espirituais, não olhe para as circunstâncias que estão por aí. Cada vez mais as coisas estão se acirrando. Tudo isso demonstra a volta do Senhor Jesus. E então nós temos que estar preparados cada vez mais para a volta de Jesus. Não se sabe quando que vem, a hora que vem. Não se sabe se é hoje de noite, se é amanhã, se é daqui a 10 ou 20 anos, mas os sinais estão aí. A figueira está florescendo. Na Bíblia fala sobre a figueira que floresce, que é algo antes do verão, lá em Israel. Então, a pregação sobre a figueira demonstra que o tempo é chegado e cada vez mais estamos próximos à volta do Senhor Jesus. Então, tudo isso que está acontecendo é o princípio das dores. Então isso nem é a dor ainda de parto, é o princípio das dores que vão acontecendo, coisas e coisas, e então com isso devemos nos apegar cada vez mais na palavra de Deus, cada vez mais nos seus ensinamentos, orarmos pelas pessoas que necessitam, que nem eu estou aqui, eu estou em oração, cada madrugada me ajoelho, olho por vocês, oro por vocês pelos pedidos que estão ali, na página da igreja. Então esses pedidos, muitas pessoas pediram por suas famílias, por alguns entes que estão convalescendo no hospital por esse coronavírus. Então, irmãos, vamos ficar convictos que a nossa verdadeira fé em Jesus não é outra coisa senão nós lermos a Bíblia, nós nos aproximarmos mais dele, mais de Deus, sentirmos no nosso coração cada vez mais nosso dia a dia, levando como exemplo todas essas coisas. Está aí toda essa problemática aí sobre o vírus. Cada vez mais as pessoas estão se infectando, cada vez mais as pessoas não estão dando bola, estão saindo por aí. Então fique em casa, faça a sua parte, meu irmão. Mesmo naqueles dias em que Moisés enviou através de Deus aquelas pragas no Egito, que as pessoas, a última praga foi para matar as crianças abaixo de 2 anos, para chegar ao filho do faraó, para ele ser morto. Então Deus mandou as pessoas ficarem em casa e, além disso, colocarem na soleira das suas casas o sangue do cordeiro, para que o anjo da morte não chegasse naquela casa. Então nós temos que fazer a nossa parte, cuidarmos um dos outros, cuidarmos de nós, da nossa família, do nosso próximo e orarmos pelo próximo. Então, vamos orar então, meu irmão. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Deus, meu Pai, eu ouvi a Tua Santa Palavra e o Senhor se lembrou de mim. Apesar da minha vida ser uma vergonha, o Senhor mandou me buscar e agora me humilho na Tua presença. Eu sei que não mereço. Eu aprendi que eu recebo isso pelo pacto de sangue feito entre Deus e seu Filho Jesus Cristo, e uma nova aliança foi feita. Agora, meu Deus, tira a minha vergonha, apaga as minhas transgressões, iniquidades, o meu passado. Escreve meu nome no livro da vida, porque eu digo na minha boca que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente e eterno Salvador. Que o Senhor permita que eu me assente na Tua mesa e que no futuro eu esteja sentado com um grande Rei. A partir deste momento eu terei vida de verdade com o Senhor Jesus Cristo, meu eterno, suficiente Salvador.